Oremos. Eterno nosso Pai, nosso Rei, diante da Tua presença, Senhor, te imploramos. Enche-nos com Teu Espírito. Que a nossa mente, que o nosso coração estejam agora abertos a ouvir a Tua palavra, para que então, Senhor, possamos transbordar. É o que nós te imploramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom dia, bom sábado. Nós somos a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para viver uma experiência real com Deus. Quando tudo isso começou, essa pandemia, a gente imaginava que agora a gente já estaria de volta com a casa cheia, mas infelizmente nós continuamos com a casa vazia e provavelmente vamos ficar assim ainda mais tempo. Quando a nossa liderança decidir voltar, junto com um corpo de membros aqui da Nova Semente que são médicos, quando a gente decidir conjuntamente voltar, você terá todas as informações nas nossas redes sociais. Nós da Nova Semente temos um compromisso com a transparência e o bom uso do dinheiro. E vocês, membros e amigos da Nova Semente, vocês, quando participam do momento da adoração, de devolver dízimos e ofertas, vocês devolvem a Deus através da nossa comunidade. E mensalmente nós temos mostrado as ações e os gastos do Instituto Sementes, a ONG da Nova Semente, que atua fazendo não só distribuição de marmitas e cestas básicas, mas também tem projetos educacionais, como o ensino de música, por exemplo, para crianças carentes, e várias outras atividades. Eu queria divulgar agora para vocês o relatório do último mês que passou. Então aí você na sua tela vai aparecer uma série de informações de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e assim por diante. E essas informações são todos os nossos gastos, e aqui você pode ver na última coluna os gastos de junho. Você vai ver quanto foi gasto nas marmitas, quanto foi gasto nas máscaras, na distribuição de cestas básicas, quanto foi gasto em cada uma das ações sociais do Instituto. Lembrando que o Instituto tem uma parceria com a fábrica de massas Preparato, que tem nos ajudado, e também com o restaurante Taste and See, que também tem nos ajudado na distribuição. Então você pode conferir aí todos os números e saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo, ok? Se você tiver qualquer necessidade, a gente pode enviar o relatório para o seu e-mail. Se você precisar, você manda para a gente envia o relatório para o seu e-mail. Mas nós queremos começar a divulgar também o que acontece com o caixa da igreja, propriamente dito. Quando no nosso momento de adoração você participa, a gente faz uma rápida explicação, e hoje o pastor Ibrahim fez essa explicação sobre dízimos e ofertas. O dízimo é a 10ª parte de tudo que você ganha. E de acordo com a Bíblia, isso deve ser devolvido para Deus como um sinal de reconhecimento de que tudo é dele, tudo vem dele. Todo o dízimo ele vai para as instâncias superiores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vai para o nível local, que a gente chama de associação. Também vai para o nível, às vezes, estadual, que nós chamamos de união. Para o nível continental, que a gente chama de divisão. E, por fim, o nível mundial, que é o que nós chamamos de conferência geral. Isso para a gente ser bem resumido. Esse dinheiro do dízimo ele é usado para a pregação do evangelho em todo o mundo, para a manutenção dos pastores, das escolas, dos hospitais, das clínicas de vida natural e assim por diante. Já as ofertas, elas são uma espécie de doação, de agradecimento que você faz. Por isso a gente diz devolver os dízimos e dar as ofertas. Quando as ofertas são destinadas à igreja local, ou seja, a Nova Semente, você manda o seu e-mail para @tesouraria-novasemente.org, você está devolvendo o dinheiro, você está dando essa oferta para a igreja local e tudo fica aqui. E aí ajuda a gente a pagar todas as nossas contas aqui, água, luz e assim por diante. Por isso que a gente pede que você mande esse e-mail dizendo exatamente o que você está fazendo. Se você está devolvendo o dízimo, isso vai para as instâncias superiores. Se você está dando a sua oferta, isso para a igreja local, isso fica aqui na Nova Semente e ajuda a gente a manter os cultos e assim por diante. Essas ofertas que ficam aqui, elas também, mensalmente, a gente vai prestar contas do que tem sido feito com essas ofertas. A ideia é que você que contribui, membro ou amigo da nossa comunidade, você vai saber exatamente aonde e como a sua oferta tem sido usada. Transparência e responsabilidade são o nosso compromisso. Excepcionalmente hoje, como a gente ainda está adaptando a questão do nosso departamento financeiro, aqui do nosso Ministério das Finanças, da comunidade local, eu quero agradecer muito aqui ao nosso Conselho Financeiro,
formado por um grupo de pessoas aqui extraordinárias, e o nosso tesoureiro Nilson também. Também quero agradecer a Associação Paulistana, porque a gente está organizando todas as questões financeiras da nossa comunidade para prestar, a partir do mês que vem, um relatório abrangente. Hoje a gente vai apresentar apenas um relatório reduzido de toda a movimentação financeira dos 5 primeiros meses do ano. Então, repetindo para você saber, a partir do mês que vem a gente vai detalhar e apresentar tudo mensalmente, tá bom? Então agora eu vou apresentar para vocês o relatório que vai aparecer no slide na sua tela, e eu vou ler rapidamente tudo para vocês perceberem. A gente tem aqui os dízimos do mês de janeiro, depois de fevereiro, de março, de abril e maio. Na sequência, a gente tem as ofertas, que é aquilo que foi dado especificamente para a nossa comunidade, né? E aí depois a gente tem o total de entradas e o total da saída. Lembrando que os dízimos não ficam aqui, as ofertas sim. Então a gente percebe aí que no mês de janeiro a gente teve uma diferença entre as entradas e as saídas, uma diferença significativa de ofertas e dos nossos gastos locais. No mês de fevereiro também, no mês de março nós também tivemos uma diferença um pouquinho grande em relação às entradas de oferta local e dos nossos gastos aqui. E no mês de maio a gente teve uma boa entrada de ofertas e uma saída quase razoável, comum dos nossos gastos. É importante a gente lembrar que essas saídas, né, quer dizer, essas entradas do mês de maio, elas aconteceram por um pequeno detalhe, esse aumento significativo. Não foi que entrou muito mais no mês de maio, mas é que a gente teve esse ajuste financeiro que eu mencionei para vocês. Então a gente está trabalhando aqui nessas entradas de oferta do mês de maio, estão coisas do ano passado, ofertas do ano passado e assim por diante. Por isso que tem esse número aqui um pouquinho maior. No mês que vem a gente vai apresentar esse relatório detalhado para você, e você vai saber exatamente o que são essas saídas, o que são essas entradas, como é que tem funcionado. Então eu quero aproveitar desde já para agradecer os anciãos da nossa comunidade por estarem se desdobrando para que a gente consiga manter as nossas ações acontecendo, ainda que virtualmente. Quero agradecer também os nossos líderes, os líderes do ministério, por manterem todos os atendimentos, todos os programas. A gente tem gravado lição da Escola Sabatina para atender os nossos membros durante a semana. A gente tem feito lives, reuniões via Zoom. Tem o culto da nossa comunidade na quarta-feira com a liderança. Enfim, a comunidade não parou, ela continua servindo e cumprindo a missão. Eu também preciso agradecer a todos os voluntários que preparam e distribuem a marmita. Quero agradecer mais uma vez a empresa Preparato, das massas maravilhosas, o restaurante vegano com comida muito boa também, chamado Testensi, que fica aqui do nosso lado, por terem feito essa parceria com a gente, uma parceria do bem, né, nos ajudando a oferecer comida de qualidade para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Ainda agradecendo, eu quero agradecer do fundo do meu coração para o pessoal da parte técnica, os câmeras, o som, a luz, o corte, o PPT, o TP, por vocês estarem sempre andando a segunda milha, sempre proporcionando momentos para que a gente possa fazer esse culto acontecer e chegar até você na sua casa. E por fim, como eu nunca agradeci, mas hoje eu vou agradecer, quero agradecer a banda maravilhosa, né? O Éder, nosso baterista, Rafael, que toca a guitarra, o Eliseu, que toca o baixo, a Suzane e o Felipe. A Suzane toca aqui o teclado, o Felipe canta. Todo o pessoal do louvor, muito obrigado por vocês sempre produzirem esses momentos de elevo espiritual, em que a gente se sente um pouquinho mais confortado no meio disso tudo que está acontecendo. Sábado após sábado, eles estão oferecendo para vocês que estão em casa, assistindo, um pouquinho de alegria, da boa música também, e louvando o nosso Deus. Bom, nós estamos na série Sinai. Nós estamos estudando o livro de Êxodo, especificamente do capítulo 1 até o capítulo 24 do livro de Êxodo. Nós já vimos como a história toda foi se desenrolando, desde a morte de José até os maravilhosos milagres que Deus fez para levar o seu povo do Egito até a região do Sinai. E hoje a gente vai falar um pouquinho do contexto dos famosos 10 mandamentos, né, que tem até filme, novela e tudo isso daí. Bom, nos 2 últimos sermões dessa série, com os pastores Luciano e Andrei, nós vimos como Deus atuou de maneira direta, fazendo inúmeros milagres. Uma das características dos primeiros capítulos de Êxodo é justamente essa. Deus é poderoso, Ele controla a natureza, Ele faz milagres para proteger e livrar os filhos de Jacó, os filhos de Israel, da escravidão do Egito, e cumprir a sua promessa, a promessa de dar a eles a terra prometida que Ele tinha feito a Abraão cerca de 400 anos antes. Depois de diversos milagres, o último deles sendo a fantástica vitória de Israel sobre os amalequitas,
Israel chega até a região montanhosa do Sinai. A data do acampamento na região do Sinai, perto de um monte, é relevante, extremamente relevante para a gente entender o que irá acontecer em outros momentos da própria Bíblia. Eu vou falar aqui rapidinho hoje. Diz o texto que eles acamparam no início do 3º mês, sendo o primeiro mês o mês da Páscoa, que aconteceu basicamente no meio do primeiro mês, no 14º dia e 15º dia. A gente viu isso lá com o pastor Luciano. Pois então, eles saem mais ou menos na metade do que eles passam a chamar de primeiro mês, e eles vão peregrinar durante todo o restante do primeiro mês, durante todo o segundo mês, e acampam na região do Sinai no início do 3º mês. São 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ao acamparem no primeiro dia do 3º mês, Deus ainda pede que eles se preparem por alguns dias, porque diz o texto que ao 3º dia ele ia se manifestar. Nós lemos assim: e o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o 3º dia. Porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Segundo a tradição rabínica, esse dia foi o primeiro Pentecostes. O dia que Deus desce no monte Sinai foi o primeiro Pentecostes, que no hebraico é a festa de Shavuot. Isso porque, em Levítico, capítulo 23, do verso 15 a 22, depois você pode ler na sua Bíblia, Deus manda que o povo observe uma festa que deveria contar 7 semanas, começando na Páscoa, e aí seria celebrada no 50º dia, da onde vem o nome em português Pentecostes. Isso vai ser repetido por Moisés como uma lei em Deuteronômio, capítulo 16, do verso 9 ao 12. Assim, a primeira comemoração da festa agrícola, que vai ser Pentecostes, na verdade foi a entrega da lei no Sinai. E é por isso que até hoje é um costume judaico, é um costume meio que recente, é um costume de passar a noite toda estudando a Torá, os livros de Moisés, durante a festa de Shavuot, ou Pentecostes, como nós cristãos chamamos. O que é impactante para nós é que a gente tem uma relação bem curiosa. Quando a gente vê como Deus se manifestou no Sinai, nós lemos o seguinte: todo o monte fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Nós também lemos em Êxodo 20, verso 18, o seguinte: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando tremeu de medo e ficou de longe. Esse painel que a gente está vendo aqui atrás, o painel da Lília Lima, ele tenta retratar exatamente essa descrição. Tem fogo, tem trovão, tem relâmpago, só não consegue retratar o barulho, né? O barulho que o povo ouviu das trombetas. Na manifestação divina no Sinai, nós temos uma baita experiência sensorial: olfato, visão, audição, trovão, fogo, fumaça e barulho. Deus usa os sentidos do povo para se revelar. Como dissemos na série Repensando Espiritualidade, você pode assistir aí no YouTube, Deus também usa os sentidos para se revelar. A nossa mentalidade cientificista, a gente acha que a revelação acontece apenas cognitivamente. Mas aqui em Êxodo capítulo 19, antes da fala divina, a gente tem uma experiência completamente sensorial. Curiosamente, leiam comigo isso aqui, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Isso está lá em Atos capítulo 2, verso 1 a 4. Séculos mais tarde, os discípulos, também 50 dias depois da Páscoa, experimentaram uma manifestação sensorial que envolvia fogo, barulho e vento. Os mesmos elementos que a gente viu no Sinai. Agora eles acontecem aqui com os discípulos. E como no Sinai, depois dessa manifestação sensorial, houve uma fala. Deus falou no Sinai, depois do fogo e do trovão.
E no Novo Testamento, os discípulos passaram a falar depois do fogo e do vento. Tudo isso é para dizer para você, para vocês que nos assistem, que a lei não é dada em um vácuo. Uma quantidade grande de milagres aconteceu antes. E no acampamento de Israel, no Sinai, ainda antes da fala divina, quando Deus vai dar a lei, há ainda uma manifestação enorme e impactante de Deus, envolvendo todos os sentidos do povo. Israel assiste de camarote um show. Deus se revela em sua grandeza. Ele vem se revelando, milagres e milagres e milagres, no Egito e depois no deserto. Poder e força. E agora no Sinai, ele faz uma manifestação natural impressionante. Israel não vai ouvir uma série de mandamentos ainda escravos no Egito. E a gente viu isso semana passada com o pastor André. Israel vai ouvir os mandamentos depois de presenciar Deus provendo água, Deus provendo comida em abundância, depois de várias manifestações sobrenaturais, depois de verem trovão e fogo. O poderoso Deus deixa claro quem Ele é, o Criador que controla as forças da natureza, o Redentor que dirige a história. O momento em que descobri que o pai não é só o cara que está lá em casa, né? Mas é aquele que faz um monte de coisas fora de casa também. É interessante como isso acontece. Eu cresci, eu sabia que meu pai era médico desde bebezinho, mas desde bebezinho não, porque eu não sabia, né? Mas quando eu fui crescendo, eu me tornei uma criança e tal, eu sabia que meu pai trabalhava no hospital, minha mãe sempre me falava. Eu lembro de muito raramente a gente visitar meu pai no hospital. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo as coisas que acontecem, né? Às vezes na igreja, às vezes e tal. Eu via meu pai, as pessoas falando com meu pai, e falavam, oh, doutor Edson, etc. e tal. Eu via que elas falavam com uma certa distinção. Eu comecei a notar que meu pai não era só o meu pai, né? E foi muito impactante quando as pessoas começaram a falar comigo sobre o meu pai, dizendo, não, seu pai é um grande médico, seu pai é um grande cirurgião. Seu pai é um dos melhores cirurgiões do Rio de Janeiro. Eu ficava olhando e falei assim, nossa, meu pai, o cara que está lá em casa, o cara que no domingo dorme até mais tarde às vezes, o cara que briga com a gente, pô, o cara é bom. E eu lembro de uma vez muito impactante, não foi há muito tempo atrás, mas foi recente. A gente teve um congresso de teologia lá na Itália. E aí nesse congresso de teologia, isso antes da pandemia, obviamente, nesse congresso de teologia a gente estava lá passeando pelas igrejas de Roma e conhecendo ali as igrejas de Roma, tendo uma série de palestras sobre aquilo, sobre a história da igreja, assim por diante. E aí no meio da igreja de São Pedro, uma mulher descobriu que nós éramos pastores da igreja adventista, começou a falar que tinha sido operado por um médico adventista. E aí o pastor Ayrton me chamou, o pastor que é o nosso líder aqui na divisão sul-americana, ele me chamou e falou assim, olha, essa mulher aqui foi operada pelo seu pai. E ela começou a falar coisas do meu pai impressionantes. Falei, seu pai não é só um bom médico, ele é uma boa pessoa. Começou a falar e dar um belo testemunho acerca do meu pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque é interessante quando o povo ouve de Moisés, olha, Deus vai libertar vocês. O povo fala assim, Deus, a gente não quer saber. Mas agora com esse monte de manifestações impressionantes de Deus, o povo começa a ver que Deus não é só o Deus deles, é o Deus de toda a história, de todo o universo, de todas as coisas, e controla todas as coisas. Agora, antes de analisarmos os mandamentos de uma perspectiva um pouquinho mais literária, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas ideias que estão reveladas nas palavras de Deus a Moisés antes dele se manifestar ao povo de Israel, falando propriamente dito os mandamentos. Se você tiver sua Bíblia, o seu aplicativo, abre em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, que a gente vai ler agora. Diz lá o texto, e agora, se ouvirem, obedecerem, porque é a mesma palavra, se vocês ouvirem e obedecerem mesmo a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim uma propriedade exclusiva entre todos os povos, pois minha é toda a terra. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Eu quero destacar aqui com vocês 3 aspectos. Primeiro aspecto, propriedade exclusiva. A palavra hebraica aqui para propriedade exclusiva é a palavra segular.
Essa palavra ela denota uma propriedade que é valiosa e sobre a qual uma pessoa tem um direito exclusivo. O sentido ele pode ser literal, e muitas vezes é literal, mas ele também pode ser figurado, e muitas vezes ele também é figurado. A sacada é que esse termo é utilizado em textos que tratam de alianças no Antigo Oriente Médio, não só na Bíblia hebraica. Principalmente nos tratados suzerano-vassalo dos hititas, que era um povo da época de Israel. Se você não entendeu nada, não se preocupe, pois você tem que se preparar para a próxima semana, o sermão da próxima semana do pastor Luciano, que vai explicar exatamente isso. Porque essa relação entre os termos segular, propriedade, e berite, elas vão ser explicadas melhor semana que vem, como eu falei pelo pastor Luciano, vão fechar a nossa série e vão colocar mais um tijolinho em cima dessa construção da mensagem bíblica. Então, aguarde semana que vem sobre segular, a ideia de propriedade, aliança e a relação com os povos mesopotâmicos, principalmente os hititas. Segundo ponto, Deus diz que fará de Israel, através da aliança, um reino de sacerdotes. Os israelitas vão ser reis e sacerdotes. E a conexão direta que você, que assistiu a série no princípio, vai fazer é com Gênesis capítulo 1 e 2, com o plano original de Deus. O plano original de Deus de fazer do humano rei e sacerdote vai ser agora no Sinai restaurado. O que foi quebrado pelo pecado e abandonado pela humanidade de Gênesis 4 em diante, com a história de Caim e depois a história do dilúvio, que vai ficar bem claro isso, que esse plano foi abandonado. Agora, finalmente, esse plano volta a ser uma realidade. E se você quiser entender mais sobre esse plano, assista a nossa série no princípio. Terceiro aspecto. Deus também diz que Israel deve ser uma nação santa. E aqui dois conceitos são importantes acerca de nação santa. Primeiro, é que ser santo significa ser separado para um propósito. Israel, corroborando a ideia de propriedade exclusiva e de um reino de sacerdotes, agora Deus acrescenta a ênfase nesse status único de Israel, usando a palavra santo. E o segundo conceito da palavra santo é que a ideia de santidade no Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, está conectada a algo que você já nos acompanhou estudando aqui. Mas vamos ler um texto para ficar mais claro. Levítico capítulo 19, verso 1 e 2. O texto diz assim: O Senhor disse a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: Sejam santos, porque eu, o Senhor Deus, o Deus de vocês, sou santo. Quer dizer, o conceito aqui de santidade está relacionado à ideia de imitatio Dei, da imitação de Deus, que nós também vimos na série no princípio. Agora ele vai ser trazido novamente. Israel deve ser um povo que imita a Deus. Nesse chamado de Israel, 2 dos 3 pontos da fala divina são resgate do propósito original de Deus para a humanidade. Deus está buscando restaurar a sua imagem e a sua semelhança através de Israel. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso dando a lei. O texto da lei se encontra em Êxodo, capítulo 20, do verso 1 até o verso 17. E ele é popularmente conhecido como os 10 mandamentos. Entretanto, não é essa a nomenclatura que reflete como a própria Bíblia chama esse texto. Em Êxodo, capítulo 34, verso 28, e em Deuteronômio, capítulo 4, verso 13, o que Deus fala no Sinai e escreve nas chamadas tábuas da aliança é chamado nesses 2 textos de as 10 palavras, do hebraico Aseret HaDevarim. Ou seja, Deus transmite ao povo de maneira oral e depois de maneira escrita nas famosas tábuas, suas 10 palavras. 10 palavras. E por que 10? Uma das possibilidades de resposta tem ligação com Gênesis 1. Lá, como vocês lembram da nossa série Princípio, por 10 vezes aparece a expressão "e disse Deus". Assim, as 10 palavras são uma espécie de repetição, uma espécie de paralelo com a criação. Também tem uma tradição judaica que considera o número 10 como o mínimo de qualquer coisa. Tanto que em diversas sinagogas só se começa o serviço litúrgico quando você tem o minyan, que exatamente é o número de 10 pessoas, é o mínimo. Agora, uma parte importante, um aspecto importante é, por que palavras e não lei? Então, do ponto de vista literário, o texto do Decálogo, que significa 10 palavras, ele não é um gênero legal relativo à lei.
porque ele não contém as características clássicas do gênero legal no Antigo Oriente Próximo, no Antigo Oriente Médio. Por exemplo, não há punição relativa a cada tópico. Não é dito o que aconteceria com quem infringisse uma das palavras. Nas leis antigas, isso era um requisito para os textos legais. Também não acontece a explicação casuística da lei em questão. Quer ver o que é uma explicação casuística da lei em questão? Vamos abrir em Êxodo, capítulo 22, verso 1 a 4. Lá diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Nesse caso, o ladrão fará restituição. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que ele roubou for achado vivo e em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Quer dizer, o texto do Decálogo, ele meio que não se encaixa como lei, como esse texto que a gente acabou de ler. Ele não se encaixa como literatura legal. Então, como é que a gente pode entender o texto do Decálogo? Pela própria continuação de Êxodo 20, verso 22, até Êxodo 23, verso 33, a gente entende que o Decálogo são princípios gerais que vão regular a aplicação das leis, como essa que a gente acabou de ler. Se você ler cada verso dessa seção, de Êxodo 20, do verso 22, até Êxodo 23, do verso 33, você vai perceber que todas essas outras leis se encaixam diretamente com essas 10 palavras do Decálogo. Ou seja, todo o corpus legal, ou a corpora legal, do restante do Pentateuco, com exceção das leis relativas ao santuário, que é o tema da nossa próxima série, chamada No Meio Deles, todo esse outro corpus legal parte do princípio das 10 palavras do Decálogo. E assim fica mais fácil da gente entender as diversas leis do Pentateuco, como elas são aplicações circunstanciais, culturais e específicas. Eu digo isso porque geralmente a gente tem 2 aproximações com as leis, as várias leis do Antigo Testamento. A primeira aproximação, a clássica, nada vale mais, tudo acabou, não tem mais lei. Ou nós ficamos tentando explicar por que a gente guarda uma e não guarda a outra. O fato é que o Decálogo apresenta os princípios, e eles não são circunstanciais, não são culturais e não são específicos. Pelo contrário, eles são gerais e imutáveis. Mas, porém, entretanto, todavia, a aplicação desses princípios vai requerer do leitor um estudo, uma análise e uma aplicação daquilo que foi relatado casuisticamente na Bíblia. Por exemplo, quem tem filho, quem é pai, sabe como é que funciona. Existem várias maneiras de desobedecer, né? Agora eu tenho 2 meninos em casa, um de 10 e outro de 8, e desobediência é com eles, tá? Eles sabem como fazer. Mas tem uma maneira específica de desobedecerem. Então, quando você é pai, você vai dar um castigo, você fala assim, não vai ver televisão hoje. Passa 5 minutos, você pega o moleque com tablet. Aí ele fala, eu não falei que você não podia ver televisão? Ele fala assim, pai, isso não é televisão, isso é tablet. Aí você fala, sem tablet também. Tá bom, ele pega o tablet, passa um pouquinho, cadê meu celular? Cadê meu celular? Está na mão do moleque. Está vendo o celular. Eu não falei para você que você estava proibido de ver televisão, ver tablet Pai, isso daqui não é televisão nem tablet, isso é celular. Aí você tem que criar uma regra geral, né? Você fala assim, olha, sem telas, não pode tela, está proibido tela. Porque você tem que cada vez ir mais especificando as coisas. Então existe uma lei geral e existe a aplicação dessa lei. Voltando ao texto. O Decálogo, ele apresenta uma série de aspectos interessantes que a gente vai brevemente explorar para a gente entender melhor. Vamos começar pelo primeiro deles. Em Êxodo capítulo 20, verso 1, nós temos uma construção hebraica que é única no Pentateuco. O texto diz assim, e disse Deus todas essas palavras dizendo. Essa construção é única, pois o endereço é indeterminado, não está dizendo para quem Deus fala. Para quem Deus fala. São as únicas palavras ditas por ele sem a intermediação de Moisés ou de outras pessoas. Isso assinala um viés universalista, pois a indeterminação do discurso faz com que esse mesmo discurso seja estendido a todas as pessoas. Ao mesmo tempo,
a mesma indeterminação também individualiza a mensagem divina, já que cada um se sente depositário da fala vindo do alto dos céus no Monte Sinai. O próprio uso consistente por todo o texto de Êxodo, capítulo 20, do verso 2 até o verso 17, o texto tem uma terminação pronominal de segunda pessoa do singular, em todos os versos. Toda vez que Deus fala ao povo, ele fala em segunda pessoa do singular no texto do Decálogo. Indica esse caráter que ao mesmo tempo é individual e coletivo do Decálogo. Na verdade, por todo o texto da Bíblia hebraica, há sempre essa tensão entre o individual e o coletivo. E ela é muito bem expressa exatamente na construção do Decálogo, dos 10 mandamentos. Deus fala ao povo, mas o discurso é para o indivíduo. Para que todas as pessoas escutem, ele fala para cada um. Vamos ao texto do Decálogo para a gente entender agora algumas nuances textuais. Diz lá o texto assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Agora, detalhes importantes da construção textual desse texto que a gente acabou de ler. O texto começa relembrando o que Deus já havia feito por Israel. O texto começa dizendo: eu sou Yahweh, o Deus de vocês, o Deus que tirou vocês do Egito. Essa declaração é importante porque estabelece as bases do relacionamento entre Deus e o povo. Eu sou, diz o Senhor, aquele que liberta. Eu sou aquele que salva. Eu sou aquele que ouve o gemido de vocês. E existe ainda uma importância forte, que a gente vai ver na semana que vem, no final dessa série com o pastor Luciano, do porquê ele começar assim: eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito. O texto do Decálogo ele vai começar com a expressão teu Deus, né? Eloheira, eu sou o Senhor teu Deus, Eloheira, do hebraico Eloheira, teu Deus, em Êxodo 20, verso 2. E ele termina com a expressão teu vizinho, Reerra, lá em Êxodo 20, verso 17. Essa, inclusive, é a divisão clássica que tem sido adotada ao se tratar do Decálogo. Uma primeira parte se prende às ordens direcionadas ao relacionamento entre o homem e Deus, e uma segunda parte que se constrói de ordens direcionadas ao relacionamento entre os homens. Então tem a dimensão horizontal e a vertical. Quanto à divisão dessas 2 seções, alguns consideram que os 4 primeiros mandamentos estão direcionados a Deus e os 6 últimos estão relacionados ao próximo. Outros sugerem que os 3 primeiros orientam para Deus e os 7 últimos se orientam para o próximo. A divisão interna no texto, entretanto, ela sugere uma linha de forte coesão textual. É um texto muito coeso. O uso das expressões teu Deus e teu próximo como fatores de divisão para indicar isso, já que teu Deus aparece 5 vezes nas primeiras 5 palavras do Decálogo, e teu vizinho aparece apenas 4 vezes nas 2 últimas falas de Deus, né, nos 2 últimos mandamentos, 3 vezes no último e 1 no penúltimo, vão indicar esse balanço. Mas há uma referência a Deus nos primeiros 5 mandamentos, e o nome dele é mencionado. Mas nos 5 últimos o nome dele não é mencionado nenhuma vez. Tem também o uso da partícula negativa não, em hebraico lo, que também é extremamente importante para mostrar a estrutura coesa dos mandamentos. Essa partícula ela aparece 6 vezes nos primeiros 3 mandamentos.
aparece uma vez no 4º mandamento, nenhuma vez no 5º mandamento, 4 vezes do 6º ao 9º, uma em cada uma desses mandamentos, e 2 vezes no 10º mandamento. Ou seja, a gente tem 6 vezes nos primeiros 6 vezes nos primeiros 3, uma vez no 4º e 6 vezes nos últimos 5 mandamentos. Ou seja, a gente vai ter 13. Vocês viram que matemática não é meu forte, né? Mas contando, nós vamos ter 13 nãos, 13 vezes a partícula não, divididas ao longo do texto. 6 antes do mandamento do sábado, isso fica mais fácil. 6 antes do mandamento do sábado e 6 depois do mandamento do sábado. Sendo que tem uma vez no sábado e nenhuma vez no 5º. Isso vai realçar também um único mandamento que é completamente positivo, que é o 5º mandamento, que é o único também a ter uma promessa, que um dia a gente vai estudar essa promessa numa série sobre os mandamentos no futuro. A seção do 4º mandamento, Êxodo 20, do verso 8 a 11, é a seção mais longa dos mandamentos, porque ela é constituída de 55 palavras. Ela faz uma clara referência a 2 tipos de relação que resumem o decálogo. A relação Deus-homem e a relação homem-homem. Você lembra que você santifica o sábado porque Deus santificou e abençoou o sábado. Mas você é convidado não somente a não trabalhar, mas como também a permitir que todas as pessoas próximas a você não trabalhem no sábado. E a gente viu um pouco disso na semana passada no sermão do pastor André. Se você quiser saber mais sobre o sábado ainda, além do sermão da semana passada, assista a série No Princípio. O 2º sermão da série, se eu não me engano. Assim, a palavra, o mandamento sobre o sábado, ele funciona como uma ligação entre as 2 sessões, porque ele pertence às 2 sessões ao mesmo tempo. O 10º mandamento, ele marca uma ampliação importante do conceito de relacionamento horizontal. O verbo utilizado aqui nesse mandamento, 2 vezes esse verbo, é o verbo ramad, que significa desejar, tentar obter. Esse verbo ele indica que o homem deve ir além de evitar cometer adultério ou o roubo da propriedade do seu vizinho. Ele também deve evitar desejar. Vejam essa citação. O significado aparentemente não é apenas que o desejo pode levar a uma ação criminosa, o qual deveria ser necessariamente proibido, como também uma medida preventiva, mas que o desejo em si mesmo constitui uma infração em pensamento, se não em ação. Isso está lá no livro do famoso comentarista Humberto Cassuto. Veja, o 10º mandamento ele seria uma espécie de resumo dos outros mandamentos referentes ao pecado contra o vizinho, contra o próximo. Porque ao mesmo tempo que ele é uma ampliação deles, porque vai além da ação e coíbe também a atitude de desejar. E a gente vai ver isso, por exemplo, nas palavras de Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 21 e 22, e Mateus capítulo 5, verso 27 e 28, que vão ser uma leitura desse mandamento, demonstrando exatamente a repressão da atitude antes da ação. Outro detalhe do 10º mandamento é que ele tem um paralelo com o 4º mandamento. Ele apresenta uma amplitude de ação, um alcance de ação. Vamos lembrar lá, o 4º mandamento fala o seguinte: não vai fazer nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. 7. Já o 10º mandamento fala: você não deve desejar a casa, a mulher, o servo, a serva, o boi, o jumento ou coisa alguma. 7 coisas também. Ambos os mandamentos apresentam a ampliação da ordem para 7 coisas. Quer dizer, ambos atuam como uma espécie de resumo de todos os outros mandamentos. E depois de todos esses detalhes, eu acho que fica claro que a divisão de 3 mandamentos para Deus e 7 para o próximo, ou 4 mandamentos para Deus e 6 para o próximo, ela é mais artificial do que textual. Porque a conclusão que a gente pode ter é que existe uma unidade literária em Êxodo capítulo 20, do verso 2 até o 17. Uma unidade indivisível. Significa que não é possível, pela estrutura do texto, determinar essa divisão. Martin Buber, ele assinala isso dizendo o seguinte: se eles forem considerados em sua conexão, será observado que não há algo como campos separados aqui, mas somente um indiferenciado campo de vida comum, o qual requer uma constituição contendo elementos religiosos e éticos para atingir crescimento uniforme. Dentro dessa unidade conceitual e literária do Decálogo,
Essa é uma das inovações mais importantes e que precisa de destaque. As obrigações do homem para com seu igual são colocadas em nível de igualdade com os deveres do homem para com seu Deus. A intenção é estabelecer que toda a vida deve ser devotada ao Senhor Deus. O que quer dizer que todas as esferas da existência humana se relacionam com Deus, que liberta Israel do Egito. O decálogo é a implementação da justiça divina na vida diária do povo de Israel. Essa inovação ela fica evidente quando a gente compara principalmente as leis do Pentateuco, o decálogo, com as leis do Antigo Oriente Médio. Como parte do decálogo, por exemplo, trata da morte, do adultério e do roubo. O assassinato, por exemplo, era proibido em todas as sociedades antigas, inclusive no Egito. No caso do adultério, era considerado como uma infração contra o direito de posse do marido. E no Egito, em Ugarit, era descrito como um grande pecado o adultério. Novamente, citando Humberto Cassuto, nós lemos o seguinte: com relação às 3 proibições, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, nós já afirmamos acima que, na verdade, não há nada novo em suas substâncias, pois em toda a sociedade civilizada, assassinato, adultério e roubo são relatados como atos proibidos. Isso quer dizer o quê, meu querido, que está assistindo a gente? Que a ação do homem contra outro homem é regulada não por questões sociais, não por questões de propriedade, não por questões de ordem, mas por uma questão de resposta ao Deus que nos criou e que nos libertou. Ao pronunciar o decálogo, Deus estabelece a igualdade de relacionamentos na obediência a Ele. Ou seja, a medida do relacionamento vertical, Deus-homem, é de mesmo peso da do relacionamento horizontal, homem-homem. Por isso, o resumo da lei dado por Jesus em Mateus capítulo 22, do verso 37 a 40 é amar a Deus e amar ao próximo. Não implica 2 áreas distintas da sua vida, mas implica 2 aspectos complementares da existência do homem em relação ao seu Criador e às criaturas que estão ao seu redor. Basicamente, a conclusão da estrutura do decálogo revela um apanhado de conceitos extremamente importantes. Primeiro, não há monopólio da lei por uma casta superior. Deus dá sua lei para que todos escutem. Isso vai ser trabalhado, inclusive, na semana que vem, na continuação da série. Segundo aspecto, não há esfera pública e privada. Ou melhor, não há diferença entre indivíduo e sociedade. Tudo está interligado. As palavras são ditas para toda a comunidade israelita, mas também são ditas para cada indivíduo. Terceiro aspecto, a obrigação legal não é civil ou moral e ética. A obrigação do decálogo ela é espiritual e religiosa. Como você vive como cidadão, não implica em problemas civis e políticos. Como você vive como cidadão, implica em problemas espirituais e religiosos, de acordo com a Bíblia. Por isso que o preconceito, o racismo, a discriminação, o ódio, os xingamentos nas redes sociais, o jeitinho que o brasileiro dá para pagar menos impostos, o roubo, a violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência contra qualquer pessoa, tudo é espiritual. Se você acredita na Bíblia, tudo é espiritual, tudo está na dimensão do seu relacionamento com Deus. Como você trata o seu próximo implica necessariamente uma resposta à palavra de Deus. E é por isso que Tiago, queridos, resume isso dizendo o seguinte: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, vocês fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. A grande e enorme inovação do decálogo é exatamente essa. Não há uma esfera além da experiência espiritual. Suas respostas, as ações de Deus, implicam necessariamente na avaliação das suas ações para com o seu próximo. Diferente de todas as leis do Antigo Oriente Médio, o foco das leis civis, das leis da vida em comunidade, na Bíblia, não tem relação com a propriedade privada. Você não deixa de adulterar porque a mulher é propriedade de outra pessoa, por exemplo.
Você não adultera porque você teme e obedece a Deus. Você não deixa de roubar porque é crime contra a propriedade do outro, mas porque é crime contra Deus. Tudo que você faz para o outro precisa refletir o que você pensa de Deus. Porque todo ser humano é a imagem e semelhança do Criador. E o que você faz aos pequeninos é exatamente aquilo que você faz a Deus. Basicamente, queridos, Êxodo 19:20 nos relembra da missão original dada por Deus. Nos relembra que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e chamados para sermos reis e sacerdotes, chamados para cuidar da terra e cuidar do nosso próximo e adorar ao nosso Criador fazendo essas coisas. A centralidade missiológica, missionária do Decálogo, talvez esteja mais claramente visível em um texto do livro de Deuteronômio que diz o seguinte: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tem a Deus estão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? O foco do Decálogo, o foco do cumprimento do Decálogo não está em nós. O foco está no outro. O que nós chamamos de mandamentos de Deus não foram dados para criar entre nós e dentro de nós um sentimento de superioridade, de vaidade, mas um sentimento de crescimento de uma vida justa e espiritual. Para que isso, a nossa vida justa e espiritual, sirva de testemunho silencioso do nosso profundo relacionamento com o nosso Deus. Enquanto a gente fica preocupado em brigar, discutir, acusar, destruir, muitas vezes fazendo isso em nome da lei, nós deveríamos lembrar que em nome da lei nós precisamos viver uma vida justa e espiritual, uma vida que impacte as pessoas que estão ao nosso redor, ao ponto deles nos acharem sábios, entendidos, ao invés de preconceituosos e ignorantes. Eu termino com um conceito de Martin Buber. Buber, falando da Bíblia, ele diz que não adianta nós lermos e estudarmos a Bíblia como apenas uma verdade histórica. Ele diz que a Bíblia, as palavras da Bíblia precisam ser revividas enquanto nós lemos. Ou seja, ela precisa ser praticada hoje, agora. E como a gente vai fazer isso? Pense em como você tem vivido. Pense no que a lei tem sido na sua experiência espiritual e social. E ao fazer essa reflexão, tenha em mente o que nós falamos hoje aqui. Então tome decisões de mudança. Enquanto a banda for tocar a música Ser e Obedecer, eu quero que você em casa, você pense. O que são as palavras do Sinai? O que é a experiência do Sinai? Você está vendo esse painel? Você vai ouvir a banda. Você vai ter uma experiência sensorial. Eu quero que você pense e que você escute a voz de Deus te chamando para ser rei e sacerdote, te chamando para ser um povo santo, uma propriedade exclusiva. Eu quero que você tome a decisão de fazer da lei a sua liberdade. Porque só há verdadeira liberdade quando nós escolhemos seguir aquele que é o nosso Criador e o nosso Redentor. A liberdade está em obedecermos, porque é na obediência que a palavra de Deus se faz real, presente, se torna prática na nossa vida. E é só quando, em obediência, nós vivemos a palavra de Deus, as outras pessoas podem olhar para a gente e dizer: aquele cara é diferente, ele é justo, ele é sábio, ele vive de uma maneira diferente. Que você tome essa decisão na sua casa, ouvindo essa música, de ouvir a voz de Deus, de se libertar
e de, através da palavra de Deus, viver uma experiência de verdadeira liberdade através da obediência. Assim como nós estamos, vamos orar. Eterno nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua revelação no Monte Sinai. E que hoje, Senhor, ao estudarmos esse texto tão incrível de tantos e tantos e tantos séculos atrás, que nós possamos ouvir na nossa casa, onde nós estamos, a Tua voz. Que nós possamos ouvir através da música que nós vamos ouvir, que nós possamos ver através desse painel, que nós possamos sentir a Tua presença, que nós possamos, através da Tua palavra, sermos transformados, completamente transformados, para que ao vivermos, Senhor, a experiência da liberdade através da lei, nós possamos ter testemunhas vivas do Teu amor e da Tua graça. Porque, Senhor, a lei não foi dada para que nós nos tornássemos juízes das pessoas. A lei foi dada para que nós experimentássemos a Tua presença na nossa vida. Por isso, Senhor, se faça presente em nós. E principalmente, Senhor, se faça presente através de nós. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. A repetir, se morrer é quebrar a repetição. Coração a bater, vida é repetir. E a onda bater, a repetição.
obedecer. Eu espero que você tenha respondido positivamente ao convite dessa manhã. Que a sua resposta ao convite de Deus, essa aliança, seja obediência. Não para te fazer melhor, mas para te fazer um canal de bênçãos para as pessoas. Que você descubra a verdadeira liberdade na obediência do Senhor. Vamos orar. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça brilhar sobre você o rosto dele e tenha misericórdia de você. Que o Eterno sobre você levante o rosto dele e te dê a paz. Não saia daí ainda, nós terminamos nosso culto, mas agora nós temos o Conviva, que é um momento onde nós estudamos um tema específico das Escrituras Sagradas, com um pessoal diferente aqui, batendo papo, um jeito mais divertido de estudar a Bíblia. Foi muito bom ter a sua companhia. Se de alguma maneira você se sentiu abençoado pelas palavras, pelas músicas, por favor, compartilhe com a sua família, com seus amigos, com todas as pessoas. Se você tem qualquer necessidade, se você tem qualquer desejo de uma pergunta, quem sabe, alguma coisa, por favor, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Essa é a Nova Semente, uma experiência real com Deus.